Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo de Matriz Cultural Europeia, onde nós falaremos um pouco mais da cultura europeia e algumas características que é possível percebermos na nossa cultura. Então, vamos lá. Bem, o continente europeu foi o berço de diversos eventos que conhecemos e estudamos até hoje. Como exemplos disso temos o colonialismo, a expansão imperialista, civilizações grega e romana, o Renascimento, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa e, obviamente, o surgimento do primeiro bloco econômico, também conhecido como União Europeia. Bom, a separação da cultura europeia segue duas vertentes, onde uma está a civilização grega e romana e do outro lado está os representantes asiáticos, árabes, hindus e chineses. Lembrando que esta separação foi de cunho cultural, ou seja, foram levadas em conta características de cada grupo, como religião, economia e, claro, as diferenças culturais. Um fato muito importante e quase indispensável de ser citado é que durante os séculos XV e XVI ocorre o chamado domínio europeu no mundo, que é basicamente um período onde ocorre a busca por expansão do território europeu. E o propósito do expansionismo fica muito claro durante as grandes navegações, onde os países europeus faziam o máximo para extrair riquezas e recursos para suprir as necessidades de seu mercado interno. Característica que é possível perceber com a chegada dos portugueses no território brasileiro e o início da extração do pau-brasil. Bem, no continente europeu, a religião predominante era e ainda é o cristianismo, onde a fé se baseia em Jesus Cristo, e por meio dos processos expansionistas de alguns países do continente europeu, o cristianismo foi sendo assimilado por outros povos. Como principal exemplo, podemos citar a tentativa dos portugueses, logo ao chegar no Brasil, de catequização dos indígenas, também conhecidos como povos originários. Como dito anteriormente, durante os séculos XV e XVI, o mundo passava pelo período das grandes navegações, onde os países da Península Ibérica, no caso Portugal e Espanha, fizeram grandes descobertas. Um fato interessante é que muitos estudiosos afirmam que mesmo a Espanha tendo chegado ao continente americano primeiro, o Portugal foi o pioneiro no processo de explorações. Grande exemplo no próprio Brasil. A vinda dos portugueses. No momento em que Portugal veio até o Brasil, o país vivia uma estabilidade política, fator que permitia que Portugal desfrutasse de um desenvolvimento comercial e tecnológico, permitindo melhora na sua navegação marítima. Durante as grandes navegações, Portugal possuía alguns interesses, como expansão comercial, militar e religiosa. De certa forma, Portugal trazia consigo seus costumes e tradições, que aos poucos iam sendo implantados aqui no Brasil. Como o próprio cristianismo, existem divergências quanto à vinda dos portugueses ao Brasil. Algumas pessoas acreditam que a vinda deles deu-se por um desvio de curso, onde o destino seria as Índias, para a compra de especiarias. Porém, devido à forte corrente dos oceanos, fez com que as embarcações viessem parar no Brasil. Já outros acreditam que os portugueses já tinham conhecimento dessas terras e que vieram como uma expedição de reconhecimento. Então, em 22 de abril de 1500, os portugueses chegaram ao Brasil pelo litoral sul da Bahia. Um fato interessante é que os portugueses, quando chegaram ao território, avistaram um monte, e eles apelidaram aquele monte de Monte Pascoal, pois era época de Páscoa cristã, que inclusive é uma forma de percebermos a forte presença do cristianismo na cultura portuguesa. 2 dias após a chegada, que houve o primeiro contato entre os portugueses e os indígenas, encontro de grande estranhamento entre os indígenas e os portugueses, existem 2 fatos muito interessantes desse primeiro encontro entre os portugueses e os povos originários. O primeiro deles foi quando os portugueses ofereceram suas águas aos povos indígenas e os mesmos cuspiram, pelo simples fato de que a água velha das embarcações portuguesas era muito diferente da água fresca que os indígenas consumiam em seu dia a dia. Já o segundo fato foi quando os indígenas foram convidados por Cabral a subir nas embarcações, e alguns deles começaram a apontar para objetos de prata e ouro. A atitude fez com que os portugueses acreditassem na existência de minérios no território. No dia 26 de abril, temos a primeira tentativa de inserção da cultura portuguesa no território, onde os viajantes realizaram a primeira missa no Brasil, feita pelo Frei Henrique de Coimbra, e após isso foram em direção às Índias. Hoje em dia, conseguimos reparar diversos elementos da cultura portuguesa na nossa cultura. Um grande exemplo disso é o Carnaval,
que foi trazido pelos portugueses e hoje em dia é a principal festa comemorada no nosso país. Também a própria língua portuguesa, que apesar de algumas divergências, é inegável a herança dos portugueses no nosso idioma. O cristianismo também é uma herança portuguesa, trazendo hoje a nossa principal religião. Porém, esses não são os únicos traços da cultura europeia na nossa cultura. Existem outros diversos países que fazem parte do continente europeu que influenciaram na formação de nossa cultura, como a própria Espanha. Espanhóis e sua influência no Brasil. Muitas pessoas levam a crer no pensamento de que o período da colonização do Brasil foi completamente por parte portuguesa, porém não foi bem assim. Espanha e Portugal foram dois países durante o período das grandes navegações com poderes marítimos muito fortes. Os dois países alocados na Península Ibérica geraram um tratado entre eles para uma divisão de terras a fim de exploração e domínio, para dessa forma dividir as terras a serem exploradas e evitarem conflitos territoriais. O Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi um tratado entre a Espanha, na época Coroa de Castela, e Portugal, que foi assinado em 1494. Um tratado que propunha uma divisão de terras no mundo entre os dois, deixando assim a Espanha com uma boa parte do Brasil, inclusive uma quantidade significativa acima da de Portugal, que mantinha a parte litorânea do país. Com o passar do tempo, os portugueses começaram a invadir o território espanhol. Dessa maneira, o Brasil começou a ter os contornos que conhecemos hoje. A Espanha, que precisava tomar conta de um domínio muito extenso, não conseguiu se defender das investidas portuguesas. Assim, em 1750, o Tratado de Tordesilhas foi oficialmente desconsiderado e atualizado para o Tratado de Madrid. Pensando nisso, a Espanha mantinha uma boa parte do Brasil em seu nome por determinado período. Apesar de não ser muito marcada no período da colonização do Brasil, eles foram o segundo maior grupo a vir para cá, atrás apenas obviamente dos portugueses. Perante a isso, nos trouxeram alguns aspectos e heranças significativas de serem citadas. Em 1554, a cidade de São Paulo foi fundada, com uma grande participação e colaboração de José de Anchieta, um jesuíta espanhol que hoje herda o nome da famosa e enorme rodovia Anchieta da cidade de São Paulo. O período da união de Portugal e Espanha entre 1580 e 1640 trouxe para o Brasil famílias que se tornariam quatrocentonas. Durante a época da colônia, os jesuítas espanhóis tiveram fortes influências para a educação e proteção dos índios. As tradições mantidas pelos espanhóis no Brasil são, por exemplo, a dança, a culinária e as festas. Como os espanhóis se instalaram principalmente no setor de restaurantes, eles trouxeram bastante de sua culinária, como os vinhos, massas, o azeite e o churro. A Espanha e o Brasil são dois países muito próximos. Estamos unidos pela cultura, a língua, embora o português e o espanhol sejam diferentes, compartilham uma mesma raiz. E as relações econômicas, com os importantes investimentos das empresas espanholas no Brasil e os crescentes investimentos brasileiros na Espanha. Inclusive o caráter dos brasileiros e dos espanhóis é muito similar. Como curiosidade, é legal citarmos a Carta de Pero Vaz de Caminha, a principal fonte histórica do descobrimento do Brasil. Esta carta contém algumas características do território, detalhes da viagem e o primeiro contato com os povos originários. Tem um trecho muito interessante na Carta de Pero Vaz que é legal citarmos, sobre o contato entre os indígenas e os portugueses. Este é: Mostraram-lhe um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Pegaram-no logo com a mão e assinavam para a terra, como a dizer que ali os havia. Mostraram-lhes um carneiro, não fizeram caso dele. Uma galinha, quase tiveram medo dela. Não lhe queriam tocar, para logo depois tomá-la com grande espanto nos olhos. Deram-lhe de comer pão e peixe cozido, confeitos, bolo, mel e figos passados. Não quiseram comer quase nada de tudo aquilo, e se provaram alguma coisa logo cuspiam com nojo. Inclusive, na carta também é dito que o primeiro contato entre os povos nativos e os portugueses, 2 dias após a chegada, foi o primeiro contato pacífico, porém de muito estranhamento, onde os indígenas estranharam as vestimentas e a aparência dos portugueses e vice-versa. Bom pessoal, esse foi o nosso trabalho. Peço para que caso tenha gostado do nosso vídeo, deixe o like aí embaixo, compartilhe o vídeo e deixe um comentário dizendo o que achou do nosso trabalho. E para deixar aí como uma questão para vocês responderem, me digam aí nos comentários, foram a chegada dos portugueses ou a descoberta?